Olá, boa segunda-feira. Hoje trago um livro que me desafiou, O Socialismo Ecológico de Thomas Piketty. É um livro pequeno, mas mais provocador do que leve, e eu já vou explicar porquê. Para quem nunca ouviu falar de Thomas Piketty, ele é um economista francês, muito conhecido por um livro que foi um best-seller e é possivelmente um dos livros contemporâneos da área da economia mais famosos, O Capital no século XXI. E ele é também diretor do laboratório de pesquisa com a base de dados mais abrangente do mundo sobre a evolução histórica da desigualdade económica. O Socialismo Ecológico contém uma série de reflexões do autor escritas para o blog do autor e também para as crónicas do jornal Le Monde. E não é só um conjunto de crónicas, mas também um apelo à ação. O autor, nestes 4 anos, reflete sobre imensos acontecimentos políticos e não só isso, as consequências de uma série de eventos, nomeadamente as guerras, o Covid e todo o impacto político que isso teve globalmente, ainda que ele acaba por se debruçar sobre muito mais da realidade europeia e especialmente sobre a realidade francesa. No fundo, aquilo que ele defende é que nós não conseguimos combater as alterações climáticas sem alterarmos radicalmente a estrutura económica. E isso implica uma verdadeira justiça fiscal, redistributiva e ambiental. Para Piketty é óbvio, a crise ambiental é também uma crise da desigualdade. Os mais ricos são os que mais poluam e os que menos sofrem as consequências. E exatamente por pensar assim, ele defende uma série de medidas que para muitas pessoas são medidas radicais, propostas como o imposto progressivo mundial sobre as fortunas, taxarmos as grandes empresas e não as classes médias, a criação de uma herança mínima universal aos 25 anos, o aprofundamento democrático da União Europeia e a ruptura com o neoliberalismo e o fim com esta obsessão do PIB. Só um pequeno à parte, eu tive a oportunidade de refletir bastante sobre algumas destas propostas, nomeadamente a questão da herança mínima até aos 25 anos. Dei-me literalmente ao trabalho de fazer o cálculo para o contexto português para tentar perceber se isso seria uma coisa execuível ou simplesmente impossível de acontecer. Se é viável, eu pessoalmente acredito sim. Se é muito difícil, porque Portugal é um país construído sobre muita coisa difícil de mudar, também acredito que sim. Se calhar não seria tão viável até por uma questão mais social e ideológica, e esta medida fez com que eu passasse mais de meia hora numa discussão acesa com alguém muito próximo de mim, portanto eu acho que também é importante nós às vezes partilharmos com os outros as nossas leituras, as nossas reflexões, porque para a outra pessoa a medida não é só impraticável como injusta, e eu achei muito interessante porque tenho exatamente a opinião oposta. Para mim, que acho que a meritocracia, apesar de ser louvável, é uma ilusão, acho que esta medida podia ser muito interessante, principalmente no nosso contexto. Esta história de permitirmos que os jovens pudessem começar mais ou menos todos do mesmo sítio, independentemente se são herdeiros ou não, possibilidade de montar um negócio, a possibilidade de garantir a sua própria habitação, acho que seria uma coisa interessante para o futuro, que não só promove uma igualdade de oportunidades, como uma autonomia e como talvez até justiça social. Aquilo que eu tirei com esta leitura é que o autor defende um modelo económico mais justo, que se preocupe mais com o planeta, com as pessoas e não apenas com o lucro e com o crescimento económico. Uma das coisas que eu gostei mais neste livro foi que ele me confrontou com as minhas próprias opiniões. Apesar de nós termos muitas parecenças na forma como lemos o mundo, eu e o autor, obrigou-me a pensar para mim mesma se muitas vezes nós não somos ou corremos o risco de ser demasiado idealistas, e também que muitas vezes as coisas não são feitas e a realidade não é transformada, não é por falta de economistas, não é por falta de políticos, não é por falta de vontade política até, mas por estas ideologias que as pessoas têm muito enraizadas sobre coisas como a meritocracia, como a justiça e até sobre o papel que o Estado deve ou não deve ter. Uma coisa que eu também achei muito curiosa é que nós percebemos claramente que o Thomas Piketty tem ideias de esquerda, mas ele faz aqui várias críticas à esquerda atual. Uma esquerda que para ele é elitista, é uma esquerda que está longe das pessoas, que é tímida nas propostas fiscais e que, sobretudo, é incapaz de manter um verdadeiro compromisso com a justiça social. O que é que eu não gostei tanto no livro? Ele peca um bocadinho pela repetição. Eu percebo que, sendo várias crónicas durante tantos anos, é perfeitamente natural que quando nós defendemos as mesmas ideias, os argumentos que utilizemos também sejam os mesmos, mas em 2 ou 3 momentos, porque foram assim crónicas seguidas, ele utilizou os mesmos dados, os mesmos números, os mesmos gráficos e isso aborreceu-me um bocadinho. Por outro lado, eu acho que o livro peca por uma perspectiva mais social ou até psicológica
das coisas. Claro que ele é um economista e não é um sociólogo, nem um antropólogo, nem um psicólogo, mas eu acho que ele aborda muito bem a justiça económica, mas só sobre uma perspectiva de dados, uma perspectiva muito racional, ignora totalmente o papel das emoções e ignora a força das narrativas e das identidades na construção do apoio necessário para que realmente haja uma mudança. Eu pessoalmente acredito que a política é feita através de valores, de pertenças, de paixões. Por isso, para que haja efetivamente uma mudança até do modelo económico, tem que obrigatoriamente haver uma mudança primeiro das pessoas, seja pela educação, seja pela arte, seja pela religião, seja pela linguagem. As pessoas têm que mudar primeiro. E é exatamente neste ponto que eu acho que ele falha. Ele fala constantemente numa necessidade de mudança, mas não aborda como é que mudamos uma sociedade que simplesmente acabou por normalizar a desigualdade. Dito isto, foi um livro que eu demorei algum tempo a ler, 3 semaninhas ou mais. Foi um livro que eu quis parar também, não quis ler de seguida, porque quis pensar e refletir sobre as minhas próprias opiniões sobre ele. Aprendi muita coisa, fez-me ainda ganhar mais curiosidade para ler mais sobre certos temas. Sinceramente, surpreendeu-me, porque eu estava à espera que ele falasse sobretudo sobre impostos, e ele falou sobre muito mais coisas. Escreveu sobretudo sobre o futuro, sobre a coragem política, sobre a necessidade de transformarmos a realidade. Se se interessam por política da atualidade e justiça social, esta é a minha sugestão para vocês. Quero também saber a vossa opinião. Digam-me ali embaixo se é possível no nosso contexto haver um socialismo verde. Se sim, se não, e digam-me porquê. E já agora deixem-me também aqui embaixo uma sugestão de o último livro que realmente vos fez pensar e repensar sobre muitas coisas. Espero que tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam de deixar um like ali embaixo. Beijinhos e até à próxima segunda-feira.